1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, está escrito: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Glória a Deus. Poder sentar, irmãos. Olha, o que o apóstolo, pelo Espírito Santo, tratou, é o que o Espírito nesta noite está dando para todos nós. Os irmãos são chamados de irmãos. Nós estamos unidos pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ninguém fica unido. E sem a palavra. As pessoas de fora podem até gostar de nós e nós delas. Nós também a respeitamos e a amamos também, porque não queremos prejudicá-las. Mas não estão ligadas conosco, como os membros do nosso corpo. Eu tenho aqui os dedos, todos eles estão vivos, porque o mesmo sangue que vem nesse dedo aqui vai no pequeno, e o mesmo que vem aqui vem nos outros. Isso quer dizer que o corpo, que é a igreja de Jesus, que aqui está falando, é composto de muitos membros espalhados na face da terra. Porém, os membros que estão ligados nesse corpo são aqueles que são dirigidos pelo Espírito. O Espírito Santo, ele é comparado ao sangue. O sangue de Cristo é o Espírito Santo. É ele que traz os nutrientes para os ossos, para os fios de cabelo, para a pele, para as unhas, para os olhos, para vários membros do corpo. O sangue é um condutor de proteínas, água, sais minerais, oxigênio e um monte de coisa. Então ele vai em toda parte do corpo. É o que o Espírito Santo faz. Mas quais são as propriedades que o Espírito Santo leva para o corpo? É a palavra. Dando entendimento a um de uma coisa, dando entendimento a outro de outra coisa. Às vezes nem todos os irmãos têm o mesmo entendimento, porque cada um na sua vez. Às vezes o irmão pode entender mais, compreender, outro pode compreender menos, mas todos recebem a alimentação. Mas uma coisa deve acontecer, um não desprezar o outro. Se o irmão entende menos, fique em paz, é o que come legume. Não force ele a comer carne. E se o outro irmão come carne e entende mais, também fique em paz, não se sinta maior do que os demais irmãos, porque todos são importantes no corpo. Todos. Uma criança que vem aqui recitar o versículo, que não tem o entendimento e a compreensão que os adultos têm, eles são importantes no corpo. Eu sinto falta das crianças. É claro que em Pernambuco tem muito mais crianças. Aqui o texto está explicando que ninguém deve se sentir inferior ou superior. Porque segundo a palavra de Deus, irmãos, é o mesmo Espírito Santo que trabalha em todos.
um de um jeito, outro de outro jeito. E nenhum dos irmãos pode ser desprezado, porque todos são importantes. Até mais adiante, o apóstolo ele diz assim: assim tem os membros igual cuidado uns dos outros. Sempre verificar se o irmão está precisando, sabe, aquela bondade, porque quem dá sempre tem para dar. Então, se você tem momento para orar, tem um bom conselho, cada vez que você faz, você está plantando e também vai nascendo mais para você distribuir, não é? Como dizem em Provérbios, a quem espalha e se lhe acrescenta mais. E aquele que retém mais do que é justo, mais é para sua perda. Por isso está escrito: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, transbordando, colocarão no vosso regaço. Então, irmãos, quando nós desenvolvemos, igual aquele que pegou o talento e desenvolveu, é nos acrescentado mais. Por isso, quando o irmão tem um igual cuidado um do outro, também Deus já promove outras pessoas para ter o cuidado do irmão também. Mas se o irmão retém, só pensa em você, então você não usufrui desse amor aqui, dessa ligação. Lá em Pernambuco, eu conheço irmãos de outras congregações. Conheço muitos irmãos lá da congregação cristã. Lá tem muitos irmãos da congregação cristã. Alguns da Assembleia e outros de outras igrejas. Alguns desses irmãos têm plena comunhão conosco. Nós nos encontramos, conversamos, falamos das maravilhas, fico alegre. Eu começo a conversar, há uma alegria muito grande. Sabe por quê? Estão ligados no mesmo Espírito. Mas às vezes nós encontramos irmãos das mesmas congregações que não andam no mesmo Espírito, não têm a mesma ligação que nós. Tem até gente católica, irmãos, que se dá muito bem comigo. Muito bem. Gosta de me ouvir, gosta quando eu chego na loja. Então, amados, o que o apóstolo, pelo Espírito, tratou aqui foi para que os irmãos, na época, e o de hoje também, no nosso meio, no caso, Deus está falando para nós, ninguém se sentir inferior a ninguém. Ah, se eu não for como o irmão Edivaldo, o pastor, ou como o irmão Edson, não me sinto bem, eu tenho que ter o que ele tem, eu tenho que ser o que ele é. Há muitos anos eu não disputo ter coisas que os outros têm, porque eu já passei dessa fase. Eu me sinto bem do jeito que eu sou, na simplicidade. E quando um irmão prospera, eu não me sinto inferior, eu fico feliz. Deus sabe do meu coração, eu me alegro quando alguns irmãos trocam de um carro, eu pego um carro melhor, né? E assim as coisas vão melhorando, eu fico feliz, como aconteceu várias etapas na vida do irmão Ricardo. Eu sempre estou contando os testemunhos, glória a Deus, aleluia, para outras pessoas. Como que o interesse pela palavra e a humildade fez com que Deus sempre derramasse as bênçãos espirituais e as bênçãos naturais na vida dos irmãos. Então os irmãos têm sido abençoados porque os irmãos têm aprendido esta humildade e o amor entre nós. Ninguém aqui é superior, nem eu que estou aqui no alto não sou mais do que ninguém, e ninguém é mais do que eu. Nós somos todos membros de um corpo, cada um numa função, sendo que não podemos nos gloriar porque é o mesmo Espírito Santo que opera tudo em todos. Se o irmão vem aqui na frente, falou com graça, contou o testemunho, os irmãos se alegraram, o Espírito Santo esteve com o irmão. O grupo cantou, foi algo gostoso, suave, porque o Espírito Santo estava aqui cantando. Não é? A irmã deu um conselho para outra pessoa, aquele conselho foi ótimo, como o irmão Mariano. O irmão Mariano diz que nem os médicos estavam entendendo o que estava acontecendo com a pressão alta. Na hora me veio na mente: Mariano, o irmão anda preocupado com a sua aposentadoria que ainda não saiu e a sua cirurgia que também ainda não saiu e fica muito dentro de casa. Ele só fez isso. Só, olha, a partir de hoje você não vai ficar pensando nisso. Mas para isso melhorar, você vai caminhar. Caminhada, não precisa caminhar depressa, porque tem um problema que não pode caminhar muito. Vai ativar a sua circulação e você encontrando outras pessoas, conversando com outras pessoas durante a caminhada, isso vai, sabe, desvirtuar, desaparecer esses pensamentos. Você não pode ficar socado dentro de casa. Você tem que fazer isso. Então contei para ele outras experiências, e assim ele fez. Eu notei que ontem ele chegou e está até mais corado.
Acabou o problema, a pressão já regulou. Tudo por conta de quê? Preocupações, pensamentos. Por isso que a Bíblia diz, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque as coisas da terra, irmão, elas passam, você tem, mas daqui a pouco vai embora, e você vai e fica tudo por aí. Não tem motivo para nós ficarmos gananciosos com essas coisas, porque elas acabam afetando nossa paz, o nosso coração. Então, quando amamos os irmãos, passamos para os irmãos uma experiência, damos uma orientação, nós estamos tratando os irmãos como se fosse conosco. Fico feliz quando alguém me conta algo assim para o meu bem, que vai dar certo, como nós fizemos. E isso é importante os irmãos fazerem uns com os outros, sempre tendo cuidado um do outro. Essa preocupação de cuidar do irmão, não é saber como o irmão está, agrada muito ao Senhor. Por isso, Jesus, quando chegou naquela época em Jerusalém, viu que havia muito egoísmo. Os fariseus andavam de roupas compridas, jejuavam nas praças para todo mundo olhar para eles, que eles eram santos, né? E Jesus repudiou aquilo, porque não havia amor, não havia carinho, amor entre as pessoas. Até hoje o judeu é assim. Hoje mesmo eu estava vendo uma imagem, um rapazinho desse tamanhozinho, apontando o dedo na cara de uma irmã, estava evangelizando e falando com uma braveza assim que eles são. Eu já falei para vocês, se eles dependerem de matar, eles matam, mesmo sendo religiosos. Eles são duros de coração. Por isso Jesus disse, um novo mandamento eu dou a vocês, que vos ameis uns aos outros. Jesus queria que a luz dos discípulos e a justiça dos discípulos fosse maior do que a dos escribas e fariseus. Ele disse, se a justiça de vocês, a luz de vocês não exceder a dos escribas e fariseus, vocês não poderão ser meus discípulos. Jesus não queria que eles fossem iguais aos religiosos que existiam naquela época. Foi aí que houve a grande diferença, e muita gente, além de ouvir a palavra, ficaram olhando o jeito de como eles eram uns com os outros. O amor, o carinho, aquela paz, aquele cuidado. Isso reflete muito bem para as outras pessoas. Agora, nunca ninguém se sinta ou inferior ou superior por causa de dons espirituais ou de algum cargo. Porque em muitas igrejas existe disputa para cargos, porque eles não ensinam muito essas coisas aqui para os membros. Irmão, diante de Deus nós somos todos iguais. A diferença é que o Senhor opera, é Ele que opera através de nós. Como está escrito, é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Assim como o nosso corpo, Deus colocou o olho aqui, uma coisa maravilhosa, quem pode enxergar, né? Olhar, ver as cores. Mas o olho não pode ficar no lugar do pé, senão ele será esmagado, porque ele não vai aguentar o corpo. Mas porque ele não aguenta o corpo, ele não tem músculos e nervos fortes como tem os nossos pés. Olha, o pé você pode fazer assim, que ele levanta todo o corpo pesado, apenas com a parte da frente dos pés e os dedos aqui, ó. Que força que tem, mas o pé foi feito para ficar ali, e não aqui e nem aqui. Imagina se eu tivesse aqui um membro, uma orelha aqui, um pé aqui. Ficaria deformado. É isso que o inimigo faz nas igrejas, querendo colocar no coração de alguém que ele tem que ser ou pode ser igual aquele outro. Aí fica colocando o pé na orelha, a língua do pé e modificando a igreja. Mas Jesus quer que nós tenhamos entendimento. Paulo disse assim a Timóteo, desperta o dom que é em ti. É difícil de entender isso? Não. Você vai percebendo o que é que Deus te usa. Tem gente que é carinhoso com um, carinhoso com outro, tem aquele carinho, aquele amor, aquele dom do amor, aquela coisa maravilhosa. O outro irmão é na intercessão. A irmã Maristela, Deus tocou nela para interceder. Ela contou o testemunho aqui. Ela clamou alto por alguém, não sei se foi um médico, não sei quem foi, e o homem foi curado. E eu falei, irmão, teu ministério é oração. Se dedica. Eu conto muito com a oração das irmãs. Ela fala para mim, pastor, eu estou orando pelo Senhor. Amém, eu oro para Deus te despertar. Tem irmãos que pensam que a oração é para todos. Tudo bem, nós todos temos que orar. Mas existe aqueles irmãos e irmãs que Deus separa para a oração. Separa para a oração. Tem aqueles irmãos que têm um dom, que está lá em Romanos 12. O dom de repartir.
Deus envia para a obra dele pessoas com grande capacidade financeira para abençoar, para ajudar, para custear. E Deus lhe acrescenta sempre mais. É verdade, irmã, isso é um dom. É um dom, porque nem todo mundo tem um coração para fazer isso. Não sabe administrar o dinheiro que tem e nem tem um coração para dividir. É algo que Deus capacita, mas aquele irmão não é maior do que ninguém, porque ele tem condições financeiras. É o Espírito Santo que está operando nele. Grande é Jesus em nós. Assim como ele pode ser um membro muito importante do corpo, o nosso fígado é muito importante. Por causa do fígado ruim, não é? Fígado, vesícula, rins, trabalha tudo assim, conectado. O corpo todo vai mal, irmão. E eles são muito feios se ficasse para o lado de fora. Imagina se eu ficasse aqui com um negócio gelatinoso aqui, avermelhado aqui, todo mundo vendo. E que coisa horrível. É horrível, mas ele é muito importante. Então deixa ele ficar lá escondidinho. Então existe aqueles irmãos que eles não podem, por exemplo, vir aqui pregar. Vai estragar a obra. Tem que vir pelo Espírito. É muito importante aquela irmã, aquele irmão. É muito importante na obra, mas não para pregar. Tem irmãos que têm vários dons. Eu confesso que eu tenho o dom de evangelizar. E tenho o dom da palavra, que eu recebi por revelação divina e por profecia. Te chamei para a minha palavra. Então, o Senhor Deus, Ele faz nós entender. Se você der lugar, você vai entender qual é a sua posição. O Israel. Todo mundo gosta quando Israel vem para tocar. Faz o solo, toca aqui. Quando ele canta também, até tem que chamar ele para cantar, né? Aí eu canto direitinho, está aprendendo, né? Então, irmãos, é uma bênção. É uma bênção muito grande. Essa parte que o Israel faz, os irmãos que vêm aqui fazer uma faxina. Irmãos, lá eu faço umas 4, 5 vezes por semana. E a Luísa Bel nos banheiros. Mas o que Deus está falando para vocês nessa noite, para vocês saírem daqui, que cada um de vocês é importante para Ele. Se vocês não fossem importantes, Ele não teria amado vocês antes de vocês amar a Ele. Entende isso? Você não amava a Deus, você não conhecia perfeitamente, mas Ele já te amou desde o ventre da sua mãe. Quanto cuidado Deus tem tido com os irmãos e conosco, trazendo os irmãos até agora. Agora, veja bem, os irmãos não são filho único, todos nós somos filhos. Então cada um tem que ter cuidado do amar um ao outro. Porque isso é agradável ao Senhor. Ter aquele carinho com os irmãos, com todos, com as crianças, com os jovens, adolescentes ou de mais idade. Assim como os irmãos me veem sempre, né, perto dos irmãos, sempre conversando. Isso é agradável. Né? E que o Senhor Deus venha conceder aos irmãos, que os irmãos nunca se enfadem um dos outros. Uma coisa Deus tem me dado, eu não tenho me cansado dos irmãos. Eu não fico enjoado dos irmãos. Graças a Deus. Sempre conversando, sempre perto dos irmãos, porque isso vem na minha mente, faz parte da minha vida. Os irmãos fazem parte da minha vida. Eu faço parte da vida dos irmãos. E os irmãos fazem parte de Jesus, porque Ele é o cabeça da igreja. Imagina, Jesus vê vocês todos os dias e Ele não enjoa de vocês. Porque os irmãos e Jesus formam um corpo. E Ele ama vocês, e Ele quer que vocês amem uns aos outros. É como, por exemplo, né, eu tenho a cabeça, vocês têm a cabeça, e nós temos aqui todos os membros. Se a mão está suja, essa esquerda ou essa direita, logo todo o corpo, né, sabe que, puxa, eu preciso lavar essa mão. A outra não vai enfiar uma faca aqui, não é? Vai espetar, ele vai procurar lavar, esfregar, né? Ó, mas não vai esfregar com coisa ruim para machucar a mão, é com jeitinho, né? Tudo com jeitinho. Então, a vida nos ensina que Deus, Ele está atento a tudo o que fazemos e quer que nós sejamos amorosos com os outros, tratando uns aos outros adequadamente. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus.